Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e esse é mais um Powerbombcast e o tema de hoje é sobre o movimento Speaking Out. O Speaking Out é um movimento que combate o abuso emocional, abuso físico, assédio sexual e abuso sexual no pro wrestling. As denúncias se tornam públicas através das redes sociais por pessoas que foram vítimas desses crimes sexuais. O movimento é similar a outros movimentos que buscam ajudar as pessoas a contarem suas histórias para que possam se ajudar e denunciar os crimes. Tudo começou no dia 17 de junho de 2020, quando o lutador independente David Starr foi acusado de agressão sexual por sua ex-namorada. Ele negou as acusações, mas acabou reconhecendo algumas coisas. Logo após isso, diversos outros lutadores casos surgiram. Várias pessoas dentro e fora da indústria da luta livre acusaram lutadores, promotores, jornalistas de má conduta sexual. A hashtag Speaking Out começou a se espalhar nas mídias sociais enquanto as pessoas contavam suas histórias. O que se sabe até então é que a polícia já possui uma lista de mais de 70 lutadores sendo acusados de centenas de abusos. Como resultado disso, muitos lutadores perderam seus empregos. Foi o caso dos ex-lutadores Jack Gallagher, El Ligero e Travis Banks, todos eles da WWE. E hoje eu estou aqui com ele, como sempre, Jeff Silva. Fala, galera da Powerbomb Brasil. Eu sou o Jeff e é uma apresentação um pouquinho mais séria mesmo, porque o clima aqui, a gente já deu uma conversada aqui, o clima aqui vai ser pesado, galera, pesado. Eu tô aqui me segurando, minhas emoções aqui para participar junto com a conversa e vamos ver como vai ser essa conversa. Eu peço, por favor, que vocês que estão ouvindo aqui com a gente, prestem bastante atenção, gente. Escutem até o final, ouçam as vozes e, assim, procurem entender o que aconteceu, tá? O que tá acontecendo, beleza? Isso aí, muito importante o que o Jeff disse. E a gente está aqui com 3 convidados especiais. O primeiro já apareceu diversas vezes aqui na Powerbomb, já é praticamente membro da equipe, que é o Axel. Fala aí, galera. Aqui é o Felipe Fontinelli, o Axel. E eu queria, primeiramente, agradecer o pessoal do Powerbomb por estar disponibilizando esse espaço pra gente, porque é um assunto realmente muito sério e é algo que não pode ser varrido por debaixo do tapete, sabe? As pessoas têm que saber o que acontece e a gente quer ao máximo tentar ajudar todo mundo que possa estar passando por uma situação difícil ou possa ter passado por esse tipo de situação. Nosso objetivo aqui é tentar ajudar as pessoas ao máximo possível. E também estamos com a presença do Bu Malone, que eu pude ver a estreia dele na luta livre esse ano ainda, no comecinho do ano. E é um prazer ter você aqui também. Oi, gente. Olá. É uma pena, né, tá estreando aqui falando com vocês pela primeira vez nessas circunstâncias, mas é muito bom estar aqui amplificando vozes e, enfim, por uma causa maior. Então, muito obrigado aí a Powerbomb pelo espaço. E a gente também está com a presença da Luna, que também estava nesse evento que eu fui, na estreia do Bu Malone, fazendo uma presença muito, muito boa, acompanhando ele. Foi bem legal conhecer os dois. Luna. Oi, gente, eu sou a Clara, faço o papel da Luna, né? Eu sou a manager do Bu. O que o Guilherme e o Fontinelli falaram, né? Obrigada, Powerbomb, pelo espaço que a gente está dando. E, infelizmente, não queria ser esse o assunto, né? Que eu queria estar vindo aqui conversar com vocês pela primeira vez. É isso. Então, por onde podemos começar, meus amigos? Só uma coisa que eu queria dizer é que estamos nós três aqui para falar sobre esse assunto, mas a gente está falando por outras pessoas também. Acho que eu já vou botar para fora logo de cara. Nós não fazemos mais parte da equipe FIO. Nós três éramos lutadores da FIO. E nós estamos falando também por outros lutadores que saíram / foram expulsos da equipe, como Bob Castro, Gabriel Nogueira, Domina, Raven, entre outros. Pessoas que saíram / foram expulsas da equipe por estar basicamente querendo um posicionamento firme e que atitudes fossem tomadas
contra assédios e comportamentos nojentos desse tipo. Então, nós falamos também por todas essas outras pessoas. A Domina e a Raven queriam estar aqui também para falar sobre isso. A voz delas é muito importante, só que elas não estão num estado psicológico e emocional bom o suficiente, né? Então, elas pediram para a gente falar por elas também aqui. E a gente já começa assim, já começa com uma bomba que já é gigantesca, né? Uma super bomba. Mas é um assunto tão complicado que não tem como. Tudo aqui vai ser bem bombástico, né? Tudo vai ser bem pesado, mas eu acredito que realmente vai ser necessário. Eu conversei um pouco com eles em off sobre como seria, né? A gente estava aqui organizando. Tenho um pouco de receio para que não pense que a gente está tentando atacar diretamente a equipe, mas porque a nossa intenção é realmente fazer aquilo que o movimento o Speaking Out que é trazer essas histórias para que pessoas possam ser ajudadas, para que o abuso, o assédio e todo esse tipo de má conduta possa parar, porque o meio da luta livre ele é tão precioso e não merece ser manchado por pessoas mal intencionadas, por atitudes. É isso, gente. Por onde a gente pode começar? A gente vai deixar vocês falarem mais, porque vocês que precisam de ter voz hoje. Eu acho que você pode começar, Clara. Tá bom. A discussão começou toda, assim, quando no grupo do WhatsApp da equipe começou a falar sobre os exposed do Speaking Out, do que estavam acontecendo. E a boa parte do pessoal estava dizendo que, tipo, era horrível o que estava acontecendo, que era inaceitável e tudo mais. E uma outra pessoa da equipe falou, bom, mas será que é verdade mesmo? Sabe, começou a falar esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, e dizendo que a carreira das pessoas, dos caras que forem acusados falsamente seria muito prejudicada, e coisa do tipo. E aí essa discussão continuou por um bom tempo, e era sempre com as pessoas, a gente, no caso, sempre dizendo que, tipo, isso estatisticamente, isso acontecia muito pouco. Sabe, mulher fingir denúncia, esse tipo de coisa. E a gente sabe, assim, que muitas das vezes as mulheres fazem denúncias reais, maioria das vezes, inclusive, as denúncias são reais, não acontece absolutamente nada com a carreira de homem nenhum que foi acusado de nada. E uma coisa que a gente estava tentando muito elucidar, né, nessa discussão, que era uma troca, era que, poxa, não é legal você levantar esse ponto de existem acusações falsas, tipo, ok, as pessoas que passam por esse trauma, é muito difícil falar disso, e muitas delas se culpam. Então, quando você tem coragem de trazer isso a público, tipo, não é bacana a gente jogar a luz em possíveis acusações falsas que são estatisticamente inexistentes. Aí a gente estava tentando mostrar isso, né? Que não tinha por que jogar o holofote para cima desse lado da situação. Exato. E a discussão continuou por um bom tempo. E, assim, a gente apresentava dados, a gente conversava, a gente discutia, e ele sempre batendo no mesmo argumento. Tipo, mas finge, mas mulheres fingem, mas ninguém se preocupa com a carreira dos caras quando as mulheres fingem, sabe? E era sempre esse tipo de argumento, enquanto a gente tava dizendo, mas a gente não tem que focar sobre isso agora. Agora a gente tem que focar em dar apoio às vítimas. Pra onde a cabeça da gente deveria ir, né? Primeiramente. E a discussão foi acontecendo, e aí a gente chegou a um ponto falando, tipo, as pessoas dizendo que a questão do assédio, que só deveria haver denúncia, a denúncia só deveria ser investigada se houvessem provas, sabe, que denúncia de assédio não deveria valer se não houvessem provas. Então a gente começou a falar, tipo, mas a palavra da pessoa que tá denunciando não vale de nada, então se não tem prova, não aconteceu. E a discussão foi acontecendo, foi ficando, foi descarregando, né, foi indo. Escalando. Ela foi escalando. É um momento em que apareceu não, né, assim, precisa de prova, e apareceu uma prova, um outro integrante da equipe, dando um tapa na bunda de uma menina que naquele momento estava em situação de aluna dele. Estava ali, finalizando um golpe, e ele vinha e dava um tapa na bunda dela, que no momento não percebeu o que aconteceu,
sabe? E isso mostra claramente no vídeo que ela tava na posição de confiar nele, tava na posição de aluna ele mesmo. Nossa. E ele de instrutor, né? Exato, ele tava na posição de instrutor e ele se aproveitou disso pra dar esse tapa na bunda da menina. Sem consentimento. E começou-se a discussão. Ele dizendo que ele não tinha nem percebido que tinha feito isso, que devia ter sido um acidente. E começou a cobrar dessa menina que foi exposta no GIF um posicionamento dela. Começou a cobrar pra ela vir falar, tipo, olha, mas isso aconteceu mesmo? Você se sentiu assim mesmo? Começou a cobrar isso dela. E ela não tinha noção do que isso tinha acontecido, ela não tinha conhecimento do que aquilo tinha acontecido, ela tinha acabado de ver aquilo pelo GIF. Ela falou, tipo, olha, eu confiava muito em você, eu acho que isso foi errado, eu não acho que você deveria ter feito isso, eu acho que você aproveitou de mim. E ela deu uma sumida no grupo, e essa foi a hora que eu falei, ok, ela tá ali, ela não é só a minha colega de equipe, eu realmente a vejo como minha amiga pessoal mesmo, e eu tenho que ver como que ela tá. E foi nesse momento que eu saí brevemente da conversa pra verificar com ela, pra ver como ela tava. E os meninos podem seguir um pouco esse tempo que eu fiquei fora. Então, foi nesse momento que a gente começou a checar como essa pessoa, né, essa menina tava, que começou uma segunda discussão no grupo. Porque depois de cobrar o posicionamento da menina, né, extremamente inadequado, a pessoa que deu o tapa, ela se retirou por conta própria, né, falou que, eu tô saindo, tô fora, sinto muito, perdão, e tchau. E sumiu, se retirou do grupo. E aí começou a nossa grande saga, que a gente não saberia que seria uma grande saga, que eu e algumas meninas que estavam no momento começamos a pedir um posicionamento mais assertivo da direção. Falar, tipo, ok, isso ocorreu, mas agora a gente precisa de um posicionamento. A gente precisa que venha a público, mesmo que sem nomes e sem nada do tipo, para não expor ninguém, mas que a gente tem um membro a menos na equipe, sabe? As pessoas precisam saber que alguma coisa aconteceu e medidas precisam ser tomadas para que isso não volte a acontecer. A gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que A lidar com o gente tem que problema. lidar, a gente não pode jogar isso pra Sabe, debaixo do tapete. uma aluna recebeu um tapa de um professor, um tapa na bunda de um professor no meio de um treino, e a gente tem que lidar com isso, sabe? A gente não pode. O menino falou foi mal e saiu do grupo, não pode simplesmente ficar por isso, sabe? Aconteceu uma Até coisa porque dessa a dentro da equipe. pessoa, exatamente, e a pessoa que fez isso, ela no momento ela era a equipe, ela era o instrutor. Então acho que adiciona Exatamente. uma carga muito maior de responsabilidade que a equipe como uma empresa, né? Porque assim, se você quer ser uma empresa, você seja uma empresa séria. Se você tem um funcionário que está te representando ali, que é a sua presença, e ele faz uma coisa dessa, como assim você não vai ter uma reação ativa, sabe? Você não vai se pronunciar. Eu acho isso. E era isso que a gente queria. Sim, foi isso que Então, foi pedido pelas pessoas, né? Que a partir desde quando começou, né, a ser questionado essa questão do Exposed UK, um grupo foi praticamente dividido em dois, né? O pessoal de um lado e o pessoal do outro. E continuou meio que essa mesma divisão a partir do momento que o GIF foi apresentado, que o lutador saiu do grupo, e o pessoal ficou desse nosso lado, né? O pessoal que foi expulso depois, a gente começou a pedir da nossa liderança, do nosso líder, um posicionamento ativo. A gente começou a pedir, sabe, um pronunciamento interno e externo sobre o que aconteceu, o que o Guilherme falou, comunicar que, tipo, olha, nossa equipe está com um membro a menos, sem necessariamente precisar expor o que aconteceu, expor a vítima e tudo mais. E dentro da equipe, sabe, dentro dos grupos da equipe, ter um posicionamento forte e firme, sabe? Falando, nossa, olha, isso que aconteceu foi um absurdo, nós não aceitamos isso de forma alguma, vamos agir em cima disso para que não aconteça de novo e que as meninas dentro da nossa equipe se sintam seguras, se sintam abraçadas. E isso não aconteceu, sabe? Não houve nenhum. Lembrando que diversas empresas se posicionaram, né? Todas as empresas que ouviram essas denúncias, os líderes e a empresa como um todo também se posicionou, né? Fez o comunicado, logo em seguida falou que prestavam seus apoios. Muitas empresas afastaram lutadores, como o Leandro diz no começo do podcast.
E lembrando, gente, quem tá ouvindo aqui, isso é o mínimo esperado, tá, gente? Isso é o mínimo. Exato. Não, e exatamente, você tocou num ponto muito importante, tipo, empresas imensas, tipo, do porte da WWE, que é uma empresa de capital aberto, ela tomou um posicionamento, ela colocou a cara e ela falou com o público dela e teve esse respeito com as vítimas. Não só as vítimas ali, tipo, do acontecimento, mas as vítimas desse tipo de situação no geral. Então, tipo, você falar com o seu público e você reconhecer e você dar a devida importância para isso é muito importante, sabe? Acho que você não perde nada com isso. Bem, e conforme a gente foi pedindo um posicionamento, o nosso líder ele ficou simplesmente repetindo que ele não tinha o que fazer. Falou: o rapaz que cometeu o ato já saiu do grupo, que ele já saiu. O que eu faço? O que mais vocês querem que eu faça? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer no momento. E nisso o Guilherme, tudo que a gente está falando aqui foi sugerido lá nesse momento. A gente falou: faça um pronunciamento público, tenha um pulso firme, fala que isso é inaceitável. E aí o Guilherme sugeriu que a gente tivesse um protocolo, que fosse criado um protocolo dentro da equipe, uma lista de regras, de ações a serem tomadas quando qualquer tipo de coisa desse tipo acontecer, com as punições estando listadas de forma bem clara. E a gente estava falando isso, e para a gente construir isso em grupo, sabe? Construir esse protocolo usando as lutadoras que a gente tem também, sabe, como consultoras. Porque Principalmente. o que aconteceu foi um absurdo, e o que a gente quer é evitar que isso aconteça de novo. Só que quando isso foi trago à tona, sabe, a gente teve que ouvir da nossa liderança que não queria fazer isso, que não via necessidade, não via porquê fazer um protocolo contra assédio e todo esse tipo de coisa. Falou que não tinha porquê, não tinha porquê fazer, não queria fazer. Que. Gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Não tô rindo porque eu tô achando engraçado, porque eu tô extremamente confuso com tudo que aconteceu, porque, como eles estão dizendo, galera, protocolo é o mínimo também de uma empresa. Você saber o que você pode fazer ali e quais serão as consequências de se você não o fizer, né? Eu trabalho com teatro, todo mundo que tá aqui sabe que eu trabalho com teatro, e a gente tem algumas coisinhas que a gente segue. Se a gente chegar atrasado no treino, existe uma certa punição, ou no ensaio, existe uma certa punição. Se a gente não comparecer ao ensaio, existe outra punição. É isso que eles estão querendo falar mais ou menos. Então, se você assedia alguém, existe uma punição, existe algumas coisas que você vai sofrer com isso. Você não pode só assediar e acontecer absolutamente nada. Exato, e tipo, isso faz até com que as pessoas dentro da equipe se sintam mais seguras, sabe? Vendo a partir da liderança ter um posicionamento de, sabe, forte, não aceitando esse tipo de coisa, repreendendo esses comportamentos para as meninas, sabe? Poxa, imagina, sabe? A Clara vê uma coisa dessas acontecer na equipe que ela faz parte e o nosso líder repreende a hostilidade com a qual a pessoa que cometeu esse ato está sendo tratada, Sim, sabe? Falando pra... justamente. Porque, inclusive, o posicionamento final da liderança, ele teria sido exatamente esse. Tipo, a gente foi a instrução da liderança pra gente. Estavam pedindo, né? E as meninas que estavam não se sentindo seguras nesse ambiente. A posição final teria sido para deixar esse rapaz que saiu por conta própria da equipe esfriar a cabeça e que o nosso primeiro passo nesse contexto todo era respeitar o arrependimento dele, sabe? E em diversos momentos durante a conversa, a liderança se refere ao acontecido, dizendo que houveram vítimas, no plural, durante o acontecido. E isso eu também acho inaceitável, sabe? Não houveram vítimas. Houve uma vítima nesse caso. Sim, Sabe? cara, Ele não é uma vítima por dar um tapa que não era para ter sido dado numa pessoa que não queria receber. sim, cara, chega um momento que, sabe, o nosso líder se refere a esse ato como um vacilo, sabe, cometido pela Exato. pessoa, um vacilo, pede para respeitar o arrependimento dele. Gente, sabe, isso é um posicionamento firme contra esse tipo de atitude, é um posicionamento firme contra qualquer assédio que fosse acontecer dentro da equipe. Como que as meninas vão se sentir seguras, sabe? Como que as meninas vão confiar nessa equipe para expor essas coisas para alguém que seja um líder ou alguma pessoa, quando esse é o posicionamento que tem quando acontece uma coisa dessas? É quase um
É quase assim, gente, eu não tô dizendo isso, tá? Mas é quase estamos defendendo o agressor também. A gente entende que existe uma vítima, mas ele é vítima tanto quanto isso, sabe? É como se quem tivesse feito o ato também fosse vítima desse próprio ato, que, como vocês podem ouvir da minha boca, é uma tremenda bobagem, né? Muita bobagem. Exato. E assim, durante isso que estava acontecendo, logo depois que ele saiu do grupo e a gente começou a cobrar um posicionamento da liderança, ele falou que, tipo, ele não sabia disso, ele não tinha conhecimento de nada disso que estava acontecendo, ele não sabia que, que esse ato, né, desse tapa havia acontecido, não sabia que essa pessoa tinha esse tipo de comportamento. Né? E foi quando a Domina chegou e falou: não, eu avisei a você meses antes. Eu vinha te avisando há meses sobre isso que estava acontecendo, que ele tinha um comportamento mais estranho. E aí o discurso da liderança mudou. E ele começou a dizer que havia conversado com essa pessoa e achava que as coisas tinham melhorado. Que realmente não melhorou. Né? E a gente continuou cobrando isso dele, né? Cobrando um posicionamento, cobrando um protocolo. E foi o fim do primeiro dia de discussão. Eu acredito que foi quando ele disse que ele não queria, o assunto estava encerrado por aquele dia, que ele não queria perder a paciência nem ser grosso com ninguém. Não queria destratar ninguém, então ele encerrou o assunto por aquele dia. E a gente continuou cobrando isso dele, né? E sugerindo protocolo e tudo mais. E no dia seguinte, ele voltou, o líder da equipe, né, voltou dizendo que não havia o que fazer. E aí ele literalmente disse que ele não queria, a liderança disse que não queria fazer esse protocolo, não queria e não via por que fazer esse protocolo, porque ele não queria ter que lidar com isso. E ele nunca tinha passado por isso, então ele não queria precisar ter um protocolo para lidar com isso. E assim, eu, como mulher, lutadora da equipe, eu li aquilo e eu falei, não é possível. Ele tá se recusando a proteger a gente. Entende? Ele tá se recusando a tornar o ambiente da equipe um ambiente mais seguro pra gente. Ele tá literalmente dizendo que, assim, não vou fazer nada em relação ao abuso. Se acontecer de novo, não sei. Como mulher, eu perdi a confiança que eu tinha de estar naquele lugar e saber, tipo, não, eu tô aqui, eu tô segura, se alguma coisa acontecer comigo, eu vou poder chegar no líder da equipe e vou poder conversar com ele e atitudes serão tomadas. Quando ele se recusa a fazer esse protocolo, ele joga um balde de água fria na minha cara e diz que não é assim. Não quero ter um protocolo, não quero ter que lidar com isso. É engraçado que, tipo, nessa mesma hora ele se coloca como, tipo, diz que tá aberto para sugestões e reclamações, só que fala que acabou o assunto. Sabe? Exato. Estou aberto a reclamações e sugestões, mas já chega. Estou aberto, mas a partir de algum momento, agora não. Algum Não, momento. é muito legal, tipo, legal entre muitas aspas, óbvio, mas de perceber que o entendimento da liderança é que esses casos de abuso, eles não são um fruto sistêmico do ambiente que você constrói, sabe? Ele não é uma coisa que vai acontecer porque você está criando um ambiente que sustenta esse tipo de opressão. Não, são casos à parte, que são super isolados, que eu posso conversar pessoalmente e tratar como se fossem conflitos pessoais. Só que a gente sabe que abusos não são conflitos pessoais, sabe? Não são coisas que acontecem uma vez e depois nunca mais, sabe? Você cria um ambiente que acaba favorecendo isso de acontecer. E tudo que a gente queria é que esse ambiente não existisse mais dessa forma, que ele fosse reestruturado de uma maneira mais saudável para todo mundo, sabe? Imagina você ser uma mulher lutando numa equipe tipo, a luta livre já é um ambiente dominado por homens. No Brasil ainda mais. Agora imagina você, uma mulher que está numa equipe, um ambiente completamente masculino, acontece um assédio e esse é o posicionamento do líder, sabe? Tipo, não vejo necessidade, não quero criar um protocolo contra assédio.
como confiar, sabe? Como confiar na equipe depois disso, ou continuar fazendo parte. É muito complexo, gente, é muito complexo. Porque você denunciar um abuso já é uma coisa absurdamente difícil. Já é uma coisa difícil de você lidar. Você expor é ainda mais difícil porque você ainda tem medo de backlash, sabe? Ainda tem medo de sofrer de volta alguma coisa, de você ter alguma resposta negativa, seja de empresas, de pessoas, sabe? Eu acho um absurdo. E a gente sabe, assim, a gente sabe como é difícil, como você disse, difícil falar em qualquer ocasião, não só esse tipo de abuso, como o Leandro disse no começo, qualquer tipo de abuso físico, mental, qualquer tipo de abuso é extremamente difícil. Só fazendo um paralelo aqui, recentemente a gente teve um vídeo da Julie comentando sobre um abuso que ocorreu com ela. E aí o vídeo fez muito sucesso, só que acabou que ela acabou excluindo esse vídeo por questões pessoais dela, né? Mas para vocês verem, até um assunto assim que para ela já estava bem resolvido em falar, ainda assim é complicado, gente. É sempre complicado, muito complicado você falar. É muito complicado você ser ouvido e você ter espaço para poder falar, porque sempre vão achar, assim, ainda mais aqui no Brasil, a gente está falando de uma realidade aqui do Brasil, sempre vão achar que você está errado, em que quem denunciou não devia ter denunciado. Se denunciar no momento, vai dizer que, pô, porque é o momento, por que foi agora? A pessoa tinha que estar mal, não pode denunciar agora. Se você demorar para denunciar, as pessoas vão falar, nossa, mas por que demorou para denunciar? Podia ter denunciado na hora. Então aqui existe um vitimismo, né? Eles colocam como se a vítima estivesse fazendo vitimismo e não sendo vítima, assim, querendo prejudicar alguém. E é o que eles estão falando sempre, né? Parece que eles estão querendo prejudicar alguém, em que contar é mais do que querer ser acolhido. Eles querem que a pessoa sofra represália. Assim, a pessoa tem que sofrer. Ó, só estou dizendo claro, a pessoa tem que sofrer, mas o motivo é se sentir acolhido, para que isso não se repita. E não apenas, tipo, quero que acabe com a vida da pessoa. Não é esse o ponto, gente. O ponto é ser escutado, ser acolhido e a pessoa ser punida. É uma sucessão de coisas que tem que acontecer para esse tipo de coisa funcionar. Que, como vocês estão ouvindo, não aconteceu. Exato. E só para deixar bem claro, a gente tá aqui pra gente expor os fatos, a gente não tá aqui para atacar ninguém, a gente não quer que tal pessoa sofra, que a equipe seja prejudicada, que não sei quem seja prejudicado. Não, a gente tá aqui querendo expor uma história de um tipo de coisa que acontece, e acontece comumente em tudo que é lugar. A gente está querendo expor essa história porque isso não pode ser varrido para debaixo do tapete, sabe? Isso não pode ficar escondido. E a gente quer ajudar tanto quem sofre disso, quem possa acabar sofrendo, para saber que não está sozinho, que tem gente que não vai aceitar esse tipo de coisa, que vai falar contra, que vai bater o pé e falar não, isso é inaceitável e não passa. Sabe? A gente está aqui para tentar ajudar as pessoas. E a gente da Power Bomb se coloca também à disposição. É lógico que isso aqui é um primeiro vídeo nosso falando sobre o assunto. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando das coisas que aconteceram lá fora, mas se você se sentir que não tem voz e querer conversar, querer ter algum lugar para você falar, vocês podem conversar com a gente aqui da Power Bomb. Tem o pessoal que está aqui com a gente também, que eles estão aqui para te escutar. A gente está aqui por vocês. Se você tem alguma coisa, se você está sofrendo alguma coisa, nós estamos aqui para acolher, para te ouvir e para fazer o que for necessário para te ajudar nesse caminho. Exato. E eu acho que eu posso dizer isso em nome de nós três também, exatamente a mesma coisa. Assim, você não tá sozinha nem sozinho nesses casos, sabe? Existem pessoas que vão te ouvir, existem pessoas que estão aqui para te ouvir, sabe? E a Power Bomb é esse lugar, nós três somos esse lugar também. Eu acredito que eu posso falar isso por todos nós que estávamos nessa história cobrando esse posicionamento da liderança. Todos nós estamos aqui, estamos abertos a ouvir, sabe?
a gente talvez não possa tomar alguma atitude, como é que eu vou dizer, física, vamos botar assim, mas assim, ouvir a gente pode, sabe? A gente pode tentar aconselhar ou algo do tipo, mas assim, apoio a gente com certeza pode dar, sabe? Então é muito importante dizer que aqui é um espaço seguro, nós três somos um espaço seguro, a Power Bomb é um espaço seguro para as vítimas poderem vir, conversar e eles não vão se sentir eles não vão ser constrangidos de nenhuma forma, ninguém que vai duvidar da palavra deles. Sim. Isso é extremamente importante de dizer, de colocar que ninguém vai duvidar de relato nenhum, sabe? Vocês não precisam convencer a gente de nada. Exato, exatamente. Mas voltando aqui, no começo do segundo dia, uma outra pessoa da equipe, né, um dos caras mais antigos da equipe, ele chega no dia seguinte de manhã questionando a procedência do GIF e a conjuntura com que o GIF foi posto e falando, tipo, tá, mas será que isso não foi um plano, sabe, assim, tentar botar a pessoa que expôs o GIF, será que ele não tinha alguma outra intenção ou algo do tipo? E aí, dizendo que não, sabe, que isso não fazia sentido, a gente estava tentando expor uma coisa que aconteceu, que houve uma vítima, e essa vítima não se sentiu confortável com aquilo, se sentiu não diria invadida, mas se sentiu assim constrangida com o que aconteceu e continuavam batendo nessa tecla da procedência do GIF, de mas há quanto tempo que esse GIF tá aí, há quanto tempo que vocês têm isso, que não sei o quê, porque só agora que botaram. E a liderança voltou, no fim, assim, a discussão se estendeu pelo dia inteiro. E mais tarde, nesse mesmo dia, o líder volta e eu acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Ele trouxe, assim, 2 parágrafos muito grandes falando sobre a situação da equipe, falando, assim, coisas da equipe que não cabem a gente trazer aqui à tona. Mas quando ele realmente fala sobre o assunto do que aconteceu, do GIF, ele fala que ele trouxe um áudio, que é pra gente ouvir com atenção e ver como as coisas foram manipuladas e ouvir para ver, pra gente perceber como as coisas foram arquitetadas e manipuladas para aquela maneira, para as coisas acontecerem daquela maneira. E assim, é bom lembrar, e é importante a gente dizer isso, a pessoa que botou o GIF, que foi o Castro, inclusive ele deixou a gente usar o nome dele, o líder da equipe, eles tinham desavenças anteriores, sabe? Desavenças entre os dois, que eu não sei se chegaram a ser pessoais ou se foram só no âmbito de luta livre, mas eles tinham essas desavenças entre eles. Ele chegou tentando com um áudio e dizia que não era bem assim, tipo, esse áudio não era o Castro falando, era uma outra pessoa da equipe, dizendo que essa outra pessoa sabia da existência desse GIF há um tempo, inclusive a Domina também sabia o Castro também. Então, assim, o líder chegou tentando, assim, não querendo insinuar absolutamente nada, mas chegou, assim, tirando o foco do assunto, o caso que aconteceu, botando ele completamente naquele GIF, sabe? Sendo que a gente tinha que estar falando. Sim, não, porque aí começou a surgir um outro ponto defendido por essas pessoas que era, mas liderança, essas pessoas estão cobrando uma atitude de você, mas olha só, parte dessas pessoas já sabiam e não fizeram nada. Por que eles estão cobrando de você? Aí a gente, de novo, se viu na posição de dar explicações meio, bom, teoricamente desnecessárias, que é tipo, ok, nós estamos cobrando uma posição da liderança porque a liderança é a liderança. E fulano e fulano não são a liderança. Então, né, eu acho que a gente cobrar uma posição da liderança faz sentido nesse contexto. Mas, enfim, continua, Clara. Aí, tipo, o Gui lembrou, e isso foi exatamente assim, uma mensagem que eu mandei, que eu dizia, isso não é e nunca foi sobre quem fez o ato. Isso é sobre a vítima, é sobre a gente fazer essa vítima se sentir acolhida e protegida e fazer todas as outras mulheres que fazem parte da equipe e que poderiam vir a fazer parte da equipe também, se sentirem protegidas da mesma forma.
sabe? Isso não é sobre há quanto tempo esse GIF existe, há quanto tempo as pessoas têm isso guardado. Isso é sobre, ok, aconteceu isso, foi errado, não está certo, vamos ver como a gente pode prosseguir daqui pra frente pra tornar isso um ambiente seguro, as posições que a gente tem que tomar e a forma que a gente pode fazer pra isso tudo ficar bem, sabe? Não sei ficar bem, porque eu não sei se a cabeça da menina que foi a vítima vai ficar 100% bem de novo, mas assim, como a gente pode fazer pra isso não se repetir? E assim, a gente continuou cobrando o protocolo de todas as maneiras possíveis. Enquanto isso, outra menina da equipe, veio pedindo, que ela também não estava no grupo da equipe, pediu pra gente botar ela no grupo pra poder, pra ela contar dela também, algo que aconteceu com ela também. A gente começou a pedir incessantemente pra essa menina ser posta no grupo, de novo, e nesse meio tempo a gente também trazia coisas que poderiam ser feitas e nós éramos ignorados, e a menina não era posta no grupo, nem nada do tipo. E aí o líder volta e fala assim, pedindo mais exemplos de coisas que aconteceram, e a gente continuava pedindo pra ele botar essa menina no grupo. Ela contava o que aconteceu com ela, e ninguém continuava pondo ela no grupo, sabe? Exatamente. E durante esses outros exemplos de situações que são inaceitáveis, ele pedia, ele questionava e a gente apresentava e isso começou a ser ignorado. E uma dessas questões era que a gente precisava que a menina fosse colocada no grupo para ela poder dar o relato dela. E a gente. E ele não colocava, ele se recusava, ele fingia que não estava vendo. A gente pedia para a menina ser colocada e ela não era colocada. A gente pediu por 5 horas para ela ser colocada e ela não foi colocada. Sim, Entende? nesse meio tempo todo virou uma discussão, um debate de tipo um lado, né, o nosso lado, pedindo para coisas serem feitas e como isso era um absurdo, e o outro lado querendo saber da procedência do GIF, sabe? Tipo, quanto tempo tem esse GIF? Por que que tem esse GIF? Ao invés de enfrentar o real problema, o pessoal estava querendo questionar de onde, sabe? De onde se tem isso. É, como assim, sabe? E enquanto isso, o nosso líder, que também estava nessa de tipo questionar, falando, né, que foi tudo uma grande manipulação, uma articulação das pessoas querendo, não sei o que diabos as pessoas podiam estar querendo, denunciando uma coisa dessas. A gente está querendo denunciar algo que aconteceu aqui dentro e que é inaceitável, sabe? Algo que a gente não pode deixar passar. E tava um lado falando isso e o outro querendo questionar o porquê do GIF existir. Nesse meio tempo, o nosso líder estava o tempo todo, mas por que que não vem falar comigo? Por que que essas coisas não chegaram a mim? Por que que eu não sei? E nisso, as nossas meninas da equipe estavam falando. A gente não se sente segura nesse meio, a gente não acha que a nossa voz vai ser ouvida, a própria Domina falou que já tinha relatado coisas para ele e nada tinha acontecido, só que ele continuava com esse mesmo questionamento, parecendo que estava ignorando as respostas sendo dadas, as pessoas só meio que comprovando o porquê das coisas às vezes não chegarem até a gerência. E nisso acontece o que o Guilherme falou e que a Cora falou, dele pedir exemplos de outros assédios que possam ter acontecido. E começa a pedir para botar essa menina e eu botei ela no grupo. E aí aconteceu para mim uma das coisas que eu achei mais absurdas de todas, que durante o relato dela, ela começou a fazer um relato sobre um assédio que ela sofreu. No meio desse relato, a nossa liderança retirou o nome do grupo, botou o grupo sem nome, retirou a foto da equipe e saiu do grupo. No meio do relato, no meio do relato da menina. Chega a ser. A gente fica sem palavras, gente. Eu aposto que você que está ouvindo ficou igual a gente, assim. A gente fica simplesmente sem palavras. A pessoa para de falar e a gente fica digerindo um tempo sem entender. E isso aconteceu num contexto já que nós estávamos muito exaustos por estar se desgastando e precisando bater em pontos muito óbvios, sabe? Tipo, 2020, né? As pessoas já precisariam estar com isso imbuído dentro delas.
E só que isso não acontecia, sabe? E antes dele sair no meio de um relato de uma vítima, que né, dá uma mensagem muito feia ali na frente do grupo, outras meninas da equipe, aí eu acho que a Clara pode até falar melhor, que ela foi agredida, tipo, verbalmente durante esse processo, ela e a Raven, elas estavam sofrendo outro tipo de ataque que, inclusive, a liderança achava que elas deveriam se fazer as pazes com a pessoa que estava atacando elas, sabe? Que seria possível se essa pessoa que atacou elas não tivesse falado muitos palavrões, tivesse cruzado uma linha. Mas, enfim, acho que a Clara pode falar melhor dessa situação aqui. Assim, enquanto isso tudo estava acontecendo, essa outra pessoa chegou e é porque, assim, essa pessoa fazia piadas muito agradáveis, e quando eu digo piadas não muito agradáveis, eu digo piadas com assuntos que não deveriam ser piada, sabe? E aí e a gente cobrava uma posição sobre, tipo, essa pessoa tá aqui há tanto tempo na equipe, se Fazendo eu que tô piada com aqui... pedofilia, acho que a gente pode falar. Sim, se eu, que tô há pouquíssimo tempo na equipe, sei que ele faz piadas desse tipo e sei que isso é errado, como a liderança que tá com ele há muito mais tempo não sabe, entende? A gente começou a cobrar um posicionamento sobre isso também. E essa pessoa voltou depois no grupo e começou a atacar a minha Raven, assim, xingar a gente de verdade, xingar mesmo, assim, usando palavrões e tudo mais. Tudo de cunho Insultar. machista, né? Obviamente. Sim, atacar a aparência assim, delas. A aparência delas. Começou a atacar a aparência da gente e começou a atacar o talento das meninas no ringue. Sim. Começou a dizer que as meninas não eram boas e tudo mais, e é por isso que as pessoas não queriam lutar com elas, que não sei o quê, e atacar a gente de verdade, sabe? Ia chamar a gente feia, e isso, assim, por alto, sabe? Eu nem cheguei, assim, no fundo das coisas. Sim. E uma coisa, quando a gente diz fazer piadas sobre pedofilia, era essa pessoa fazendo piadas e brincando sobre ele ser pedófilo, sabe? Não, é um assunto bem sério, gente. Tipo, e não é algo que aconteceu uma vez ou duas vezes, era algo rotineiro, algo que já tinha sido levado para nossa liderança, sabe? Eu mesmo já tinha comentado disso com a nossa gerência e nada foi feito, nunca nada foi Isso, feito. exatamente. E isso ilustra bastante aquilo que a gente está falando desde o começo, né? De você que os abusos e que as coisas elas acontecem porque os ambientes estão estruturados dessa forma. Então, esse era é dessa forma que o ambiente estava estruturado, sabe? Porque quando eu fui questionar a liderança, tipo, privado, né? Tipo, só com ele, sobre essa questão das piadas sobre pedofilia e tudo mais, a resposta que ele me deu foi que isso era uma piada interna da equipe há muitos anos, porque o rapaz tinha namoradas jovens, então isso era uma piada interna que ele nunca tinha percebido quão grave isso era e que isso de fato poderia ter sido um erro. Só que Que ele não se sentia confortável de exatamente, falar que ele não sobre se isso. sentia confortável de falar sobre isso, mas é muito grave, porque não é nem qualquer pessoa da equipe, era uma pessoa que tinha um certo destaque, tinha um certo prestígio na equipe. Então, tipo, esse é o ambiente que as pessoas têm que ficar confortáveis, sabe? Que você tem uma pessoa brincando sobre ser pedófilo, que você tem uma pessoa que chega e denuncia um abuso e as pessoas querem focar na origem da prova. Entende? Isso foi desgastando a gente demais, sabe? Demais. Enfim, E continua. aí, antes de sair do grupo, né, um pouco antes até, inclusive, de botarem essa segunda menina no grupo, a liderança fez me fugiu a palavra, mas assim, enviou uma mensagem dizendo que o assunto estava permanentemente encerrado, e ele não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que ser feito sobre isso, e que o assunto estava encerrado. Aí foi quando botaram a menina no grupo, ela começou a contar o relato dela, e ele apagou tudo e se retirou. E aí foi quando a gente falou, tá, a gente faz o quê? No dia seguinte disso, assim, quando eu digo dia seguinte é porque esse relato da menina já aconteceu, já era tarde da noite. Então, dias seguidos, a gente cobrando um posicionamento, cobrando um protocolo, cobrando para as coisas
para a equipe ser um lugar seguro. Foram dias dessa discussão e a gente não aguentava mais. E no dia seguinte, houve uma publicação no grupo do Facebook da equipe informando que o protocolo estava sendo feito. E nisso, a Domina fez um comentário dizendo: ótimo, acho ótimo, eu tenho ideias ótimas, o Guilherme e a Clara também têm, mas eu não consigo os marcar no grupo. Foi a partir daí que ele respondeu, dizendo que eu, o Guilherme, a Ingrid, o Gabriel Nogueira e o Bob Castro fazíamos mais parte da equipe. Ofensas diretas a ele. Ofensas diretas à liderança, nós não fazíamos mais parte da equipe. E, sim, nós não fomos avisados formalmente disso. Eu acho que agora a gente nem precisa mais, né? Porque a gente já sabe. Já descobriu. Então, ele disse que aquele protocolo estava sendo feito, só que nós não fazíamos mais parte da equipe. Eu acho muito curioso vocês serem expulsos enquanto estavam pedindo uma coisa. Ele fala: essa coisa está sendo feita agora. Eu expulsei eles, mas está sendo feita. E detalhe, enquanto ele expulsou a gente, ele sinaliza, inclusive, lá, tipo, ele mesmo diz que, eu esqueci de excluir o indivíduo que deu o tapa, mas ele será excluído também. Ou seja, a prioridade era excluir a gente, mas o cara continua pelo grupo, sabe? Então, onde é que tá a cabeça, né? Onde é que estão as prioridades? Tipo, eu vou calar as pessoas que estavam pedindo uma coisa, eu vou fazer essa coisa, eu vou cortá-los, mas o cara continua ali, porque eu esqueci. Eu esqueci de tirar ele do grupo. Pois é. Aí no dia seguinte disso foi postado esse protocolo, uma versão deturpada do que estava sendo pedida, com diversas passagens autoritárias de que tudo tem que passar por ele, tudo tem que passar pela liderança. Se ver como necessário, ele vai consultar outras pessoas, e coisa até de voto popular para trazer de volta membros expulsos. E gente. E uma coisa, no final desse protocolo estava escrito que expulsão é apenas em último caso. Tá escrito aqui, eu tô com ele, que é: expulsar um membro deve ser a última cabível. Então, acho que nós atingimos, né, essa última instância. Mas exatamente. abuso não. Cara, e vocês foram expulsos por se posicionar quanto a isso, cobrando um posicionamento firme da equipe. Sim, cara. A gente... Eu não fui expulso. Eu saí. Você foi o único que não foi expulso, na verdade. Tipo, porque eu achei tudo que estava acontecendo tão absurdo. Tão absurdo. Tava apenas sendo cobrado um posicionamento firme contra assédio, contra abuso, um posicionamento que protegesse as lutadoras, as meninas, e no fim das contas todo mundo. Gerar um ambiente que fosse bom para todo mundo, tranquilo, um ambiente que não fosse tóxico. Era isso que estava sendo pedido. E com esses pedidos, óbvio que houveram profissional até, né? Porque a gente quer ser profissional, né? Eu acho que em empresas agem de maneira profissional. Acho que você ter um protocolo é profissional. E nisso tendo críticas, sabe? Críticas à forma de liderar, críticas a coisas que já haviam acontecido antes, sabe? Crítica a um posicionamento que houve de pouco tempo atrás. Uma das nossas lutadoras teve uma foto íntima exposta no Instagram e o nosso líder não teve um posicionamento firme, sabe? A gente só quer um ambiente melhor para as meninas. Nós estávamos pedindo isso, cobrando isso. A gente queria um protocolo, regras e melhorar o ambiente. Só que isso foi tomado como ofensa pessoal, traição de confiança e tudo mais que vocês possam imaginar. Bem, aí no dia seguinte da postagem desse protocolo pela nossa liderança, a Domina recebeu uma mensagem falando que ela estava expulsa. Pois é, a Domina... Ela fazia mais parte da equipe por causa da forma manipuladora e nefasta que ela agiu. Palavras realmente utilizadas pela nossa liderança. Manipuladora e nefasta. Aí, isso assim, foi algo que realmente... Eu acho que todo mundo ficou extremamente desgastado emocionalmente com isso, principalmente eu e as meninas,
assim, a domina de todos nós, era a pessoa que estava na equipe há mais tempo, sabe? Tinha a liderança como um amigo próximo dela, alguém que ela se importava, alguém que ela gostava muito. Ela ainda gosta e se importa muito. Alguém que ela tinha do lado mesmo. Então, ver esse tipo de coisa acontecendo foi algo assim que realmente foi um baque muito forte pra ela. Imagina a pessoa que você conhece há anos, que você considera demais, assim, a pessoa que é do seu núcleo pessoal de amizades, dá pra você te chamar de manipuladora nefasta e te expulsar da equipe porque você pediu um posicionamento dessa pessoa em relação a abuso. Ela ficou numa situação extremamente complicada, exatamente por isso que ela não tá aqui hoje, porque assim, ela tá se recuperando mentalmente de tudo que aconteceu, sabe? E foram dias complicados pra todos nós, assim, foi um esgotamento emocional gigantesco. Sim, para mim, eu já tinha como certo que eu ia sair da equipe conforme essas coisas foram acontecendo. Gente, foi uma semana inteira, literalmente uma semana inteira, só desse desgaste. Eu já estava decidido a sair e ver a Domina recebendo essa expulsão, para mim foi tipo, ok, agora é a hora e eu tinha que sair, não tinha como, não vejo como me manter num local que é regido dessa forma, sabe, em que as meninas são tratadas dessa forma, em que pedir para a pessoa tomar uma atitude firme, criar um protocolo contra esse tipo de coisa é considerado um desrespeito extremo, em que você fazer uma crítica sobre a forma de liderar, você querer dar sugestões, também é considerado uma traição, sabe? Eu tô usando todas as palavras que foram ditas para nós, Sim, sem sabe? exagero nenhum. Julgamento, traição, manipulação, todas as palavras usadas contra nós. Gente, é muito contraditório você ver alguém que se coloca numa situação falando, podem dar sugestões e críticas, podem falar comigo o que vocês quiserem, sugestões e críticas. Quando a pessoa recebe uma sugestão e uma crítica, ela ignora a sua sugestão e toma sua crítica como um ataque pessoal. E te expulsa, sem você E saber. te expulsa sem você saber. É muito É difícil, uma gente. sensação de anulação e de você ser silenciado muito forte, sabe? Eu acho que isso foi uma violência e uma falta de tato, acho que com todos os envolvidos, especialmente com as meninas, porque elas são muito mais vulneráveis, porque o ambiente é um ambiente masculino, mas eu acho que por todo mundo, sabe? De você ter uma voz, de você trazer um assunto que é relevante, você pede um protocolo, a pessoa te expulsa sem você saber, você descobre que esse protocolo está sendo feito e que nele tem cláusulas que requerem uma votação popular, só que aí você pensa, peraí, essa pessoa acabou de reduzir pela metade o quórum, cortando só as pessoas que não concordavam com ela, e agora dentro do protocolo dela, as punições elas podem ser abrandadas se todos concordarem em abrandar, sendo que todos que ficaram são as pessoas que concordam com a liderança. Então, a quem atende esse protocolo, sabe? Qual o propósito? Tipo, por que nós fomos excluídos, sabe? E por que enfim, é muito chocante. Tipo, eu realmente continuo surpreso. Pelo que eu ouvi da postura de vocês estavam tentando não só criar um ambiente seguro para vocês e para os companheiros, mas também preservar a imagem da equipe, que era cuidando do lugar onde vocês estavam, para que a FIO fosse bem vista, não como um lugar onde os erros são jogados para debaixo do tapete e onde as pessoas devem ter medo de treinar, por exemplo. Eu vi que vocês realmente foram até o fim nessa questão e realmente foi mal interpretado pelo jeito. Né? Cara, mesmo depois da gente ser expulso, a gente mandou uma versão nossa de como deveria ser o protocolo para a equipe. Porque mesmo não fazendo parte mais de lá e não querendo voltar, a gente ainda pensa nas meninas que estão lá, as meninas que podem vir ainda. Sabe? A gente não tá aqui querendo enterrar a equipe ou não sei quem, a gente quer só realmente ajudar, cara. A gente foi expulso da equipe e ainda assim mandou uma versão nossa de como poderia ser o protocolo. E a gente quer que ações sejam tomadas, sabe? A gente quer proteger as pessoas.
E uma coisa, o que você falou, Leandro, a gente não quer que isso seja varrido para debaixo do tapete. Já faz mais de uma semana que tudo isso aconteceu e não tem posicionamento nenhum oficial da equipe, sabe? E a gente não pode deixar isso passar. Não pode. É injusto demais, sabe? É injusto demais com quem sofreu com isso, com quem sofre com isso. Tipo, tudo que a gente falou aqui, sabe? A gente não tá de graça, a gente não tá inventando nada. O que a gente tá fazendo é uma coisa bem séria, sabe? A gente tá falando sobre coisas muito sérias que aconteceram dentro da equipe, coisas que geralmente você não vê sendo expostas por aí. E a gente não estaria inventando nada disso, a gente tomou muito cuidado com tudo que a gente falou, a gente juntou todos os fatos antes de Todas as falar evidências, qualquer coisa, todas as evidências, sabe? A gente tem prints, a gente tem, sabe, tudo que aconteceu é factual e a gente está trabalhando realmente só com o que a gente falou, com o que foi dito pra gente. E eu não sei, gente, eu torço para que a gente consiga criar um ambiente melhor, sabe? Mesmo tendo saído da FIL, tomara que ouçam as coisas que a gente falou, as nossas sugestões, que protejam as meninas lá. E para qualquer um que possa estar ouvindo esse podcast, qualquer menina, qualquer equipe que possa estar ouvindo isso, gente, se protejam a sua equipe, protejam as suas lutadoras, Uhum. cuidem uns dos outros. Se acontecer alguma coisa com você, fale, sabe? Se acontecer alguma coisa com você, fale. Se você não confia na liderança da sua equipe, fale com alguém. A Powerbomb está disponibilizando esse espaço todo aqui pra gente. E a gente também se dispõe a ouvir os outros. Sim, Você não está coloque sozinho. a sua segurança em primeiro lugar e depois que você Exato. fizer isso, você fala da forma segura para quem você confia, Uhum. porque você não está sozinha. Talvez você esteja, mas a gente tenta pensar em alguma forma de acolher. E uma coisa muito importante, muitas vezes tem uma culpabilização enorme da vítima. Às vezes a própria vítima se sente culpada. Poxa, o que eu fiz errado? Será que eu fiz isso ser possível? Mas não, a culpa não é sua, a culpa não é da vítima. A única pessoa errada é quem comete o ato para cima de você. Você não tem culpa. Exato. E assim, para as meninas da equipe, se houverem mais meninas da equipe que você tá, assim, eu acho que no contexto geral, eu acho muito importante as meninas se unirem, sabe? Realmente criem vínculo umas com as outras, realmente sejam amigas, realmente estejam lá umas para as outras. Porque assim, a gente já vive num ambiente extremamente machista, extremamente dominado por homens, e a gente realmente tem umas às outras, sabe? Em quesitos de luta livre nacional e de equipe, nós realmente temos umas às outras, nós precisamos confiar que nós temos umas às outras. Sabe? Então, assim, tentem criar vínculos com as outras mulheres da equipe de vocês, até fora mesmo, as mulheres da luta livre nacional em geral. Eu acredito que todas nós estamos abertas a ouvir, a conversar, a conhecer vocês, sabe? Eu acho extremamente importante que a gente se una, não só pra gente se defender, mas pra gente se apoiar, pra gente se conhecer e pra gente elevar a luta livre nacional feminina a níveis nunca vistos antes, sabe? E não deixar que nós sejamos silenciadas, que nós sejamos agredidas, que nós sejamos diminuídas dentro desse ambiente, porque nós somos gigantescas, nós temos uma capacidade gigantesca, e nós somos tão boas quanto os caras, sim. Sim. E uma coisa, e eu acho que é um recado que eu acho que a gente falou com as meninas, a gente se colocou à disposição de ouvi-las e a gente tá com elas, obviamente, mas eu quero muito falar com os meninos, sabe? Sim. Porque o que acontece muitas vezes, e que eu vi acontecendo né, nesse meu curto período dentro da luta livre, e em qualquer lugar, acho que isso acontece em qualquer esfera, é que muitos caras, eles se acovardam dentro da desculpa de um, abre aspas, lugar de fala, para não falar e não intervir, só que as coisas não muito dessa forma, sabe? Você precisa falar quando você vê uma mulher sendo silenciada, você precisa falar quando você vê uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência, e principalmente quando você vê que a voz dessa mulher não está sendo ouvida. Então, você precisa ser um agente de transformação, porque as mulheres, elas não criaram o machismo, elas não criaram essa estrutura que as oprime, então a responsabilidade principal
de desmantelar esse sistema que oprime mulheres e oprime o feminino, não é das mulheres. Então, é o seu lugar de fala, sim, você se colocar contra isso, sabe? É a sua responsabilidade. E é uma coisa muito, muito nobre. E eu realmente sou extremamente grato aos meninos da Powerbomb que estão aqui ouvindo a gente, é que eles estão usando a voz deles justamente para isso, sabe? Tipo, cabe aos homens mudarem a forma como as coisas foram estruturadas, porque foram eles que estruturaram as coisas dessa forma no primeiro lugar. Então, não se acovarde. As mulheres não estão ali para te dar visualização, as mulheres não estão ali para você lucrar em cima de girl power e para você ganhar, enfim, para as pessoas falarem sobre como você é super progressivo porque você está colocando meninas para lutar. Não, sabe? Você ser um aliado não é só a parte confortável. Você precisa fazer o que não é confortável, nem que isso seja falar mais duro com um cara que está do seu lado há muitos anos, nem que seja expulsar esse cara da equipe, nem que seja fazer um simples protocolo que fale que esse cara não deve estar ali e que as atitudes dele não vão ser acobertadas. Então, seja um aliado de verdade. Isso é para os caras que estão nas equipes, isso é para as lideranças, especialmente das equipes, que é escutem mulheres, usem a voz de vocês para reverberar o que elas precisam dizer e trabalhem, né? Acho que é isso. Esse pronunciamento de cada um de vocês agora no final, eu vou considerar como uma forma de se despedir desse assunto. Acredito que é muito válida a denúncia que é uma denúncia, não deixa de ser, né, o que a gente fez hoje aqui através desse podcast. E eu também queria falar sobre... eu não vou repetir o que vocês falaram, que vocês já falaram muito bem, mas eu acredito que realmente falta muito, não só da FIU, mas de todas as equipes, um posicionamento mais firme quanto a isso. Realmente, a gente vê uma coisa ou outra mais sutil e tal, mas que mostra que lá no interior ainda tem muito essa visão, como aquela desculpa de que não tem lutadoras aqui porque quando elas vêm, namora, quando termina, sai. É por isso. Esse tipo de desculpa, acho que não dá pra gente aceitar, Leandro né? e suas referências. Leandro e suas referências. Maravilhoso. Então, a gente precisa se cuidar muito com isso. Eu já pude no Juntos Somos Fortes, pude estar com o pessoal lá, fui muito bem tratado por todo mundo, mas existem algumas situações que a gente percebe que não são realmente tão legais e, infelizmente, aconteceram esses casos e quem sabe não possa existir muitos e muito mais casos que a gente nem faz ideia, que simplesmente estão ocultos por pessoas que não se sentem à vontade de falar ou acreditam que vão falar e não vai dar em nada. Por isso que a gente está pensando em montar uma plataforma para que as pessoas possam fazer essa denúncia e a gente possa, de uma certa forma, tentar acolher a pessoa e cobrar a equipe um posicionamento quanto àquilo. Eu acredito que esse podcast já pode ser o início disso. E se você tem uma denúncia para fazer e quer tornar isso público, você tem o nosso apoio. E se você quiser conversar com a gente, não tornar isso público, vir até a gente conversar, como eles já falaram aqui antes, não tem problema. Pode procurar diretamente a mim, o Jeff, ou também a Luna, a Clara, né, ou o Guilherme Bumalone, ou o Felipe Fontinelli, o Axel, que eu sei que todo mundo vai acolher muito bem você. Tá bom? A gente encerra assim esse podcast. Espero ter a presença aqui do Axel, do Bumalone e da Luna num assunto mais feliz, né? Mais alegre, mais para cima, mas a gente falou hoje de algo muito necessário. Eu fiquei com um pouco de receio de gravar, mas eu acredito que a gente fez certo de gravar isso e é isso, gente. Não vamos nos calar. E o que vocês precisarem da Powerbomb, estamos aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado a vocês. Eu quero muito fazer um podcast falando sobre luta livre, falando sobre personagem, falando sobre tudo com vocês. Vocês são muito bons. E muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Até uma próxima e tchau. Eu gostaria de agradecer a Powerbomb pelo espaço que concedeu pra gente, por deixar a gente falar aqui livremente e tudo mais, e ficar do nosso lado, realmente, apoiar a gente. A gente sabe que isso não é um assunto que todo mundo ia querer abordar, isso não é um assunto muito fácil de se falar, não é um assunto muito tranquilo,
Então, a coragem de vocês para poder dar esse espaço para a gente é realmente extremamente significativa para todos nós. Como a gente falou das pessoas poderem entrar em contato com a gente, eu vou deixar o meu Instagram, Clara Lima, X. Então, assim, qualquer pessoa que tenha algo para contar, que tenha algo para falar, que queira conversar realmente, não só sobre esses casos, mas assim, sobre qualquer coisa, sobre luta livre, sobre tudo, né? Eu tô sempre aberta a ouvir vocês. Então, é isso. Então, gente, se você está ouvindo até agora, eu queria muito agradecer por você ter ouvido nosso relato, ouvido tudo que a gente falou. E eu repito novamente, a gente não está fazendo um ataque à equipe, a gente não está fazendo um ataque a nenhuma pessoa específica, a gente está expondo a nossa história, a gente está expondo o que aconteceu com a gente, o que aconteceu dentro da nossa equipe, mas podem, assim como a nossa, possivelmente, eu acredito que tem várias outras espalhadas por aí. Então, pode falar, por favor, não tenha medo, você não é culpado. E caso queira entrar em contato comigo para conversar sobre luta livre, sobre seja lá o que for, o meu Facebook e Instagram são @axelazul.pw. E é isso aí, gente. Tamo junto. Eu amo luta livre, galera. Todo mundo tá aqui ama luta livre. E, sei lá, eu posso não estar na FIO, mas a minha carreira tá longe de acabar ainda, galera. Valeu. Então, gente, eu só tenho a agradecer por vocês que estão ouvindo até agora. Eu espero que isso tenha sido uma ferramenta de reflexão. Acho que esses espaços são muito importantes. Eu vou agradecer de novo aos meninos da Powerbomb, que eles tiveram muita coragem, enfim, foram aliados muito importantes. E se vocês sentirem a necessidade e quiserem conversar comigo, vocês podem me encontrar no Instagram, GUISZABO, Guizabo. E para falar de wrestling, para trocar experiências, falar sobre vocês, e a gente está aqui para ajudar. E eu acho muito importante dizer que toda essa situação ela é muito grande no meu coração, é muito importante para mim, porque se não fossem vocês, meninas, eu não teria conhecido wrestling, eu não teria me interessado por wrestling, eu não teria me envolvido com uma coisa que me dá tanta alegria e que me preenche tanto. Então, eu acho que nós devemos isso a vocês, e eu especialmente não estaria aqui se não fosse vocês. Então, muito obrigada, e a gente está aqui por vocês. Isso aí. Apoiem a luta livre nacional e apoiem a luta livre feminina, principalmente. Sim. Valeu, galera. Até a próxima. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? E se você estiver pelo Spotify, é só compartilhar com os seus amigos, tá bom? Vamos fazer esse podcast chegar ao maior número de pessoas possíveis. Até a próxima. Tchau.